Voltar lá, artigo 1015, inciso 4º. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse IDPJ tá lá, é um artigo antes do amicus curiae, a forma que eu memorizei. O amicus curiae é 138, então esse aqui 133, está no 133 a 137. Artigos 133 a 137 do CPC, o IDPJ. Mas o próprio dispositivo diz que o juiz pode reconhecer a IDPJ a qualquer momento. Vejam, não sei se os senhores vão se lembrar, lá na análise... Pô, entrou um vento frio aqui agora, Deus que me perdoe. Estou em Friburgo, os senhores lembram disso, né? Então tem disso. Lá na análise do 932, os poderes do relator, um dos incisos lá, salvo engano, o inciso 6º, tenho certeza, mas um dos incisos lá, trata justamente do relator podendo deferir a desconsideração da personalidade jurídica. Agora, se essa desconsideração ela é julgada incidentalmente no primeiro grau de jurisdição, cabe agravo de instrumento. É uma questão também importante para a definição do processo. Vai prosseguir em face só do réu originário, vai prosseguir em face dos sócios. Então, essa é uma definição muito importante da estabilização do ponto de vista subjetivo. E percebam que é qualquer decisão interlocutória que verse sobre IDPJ. Deferiu IDPJ, agravo de instrumento. Não deferiu, agravo de instrumento de igual maneira. Tá certo? Então, tá visto, é isso que tem para falar sobre o IDPJ. Vamos gastar tempo onde tem mais coisa para falar. Inciso 5º. Cabe agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que versar sobre. Esse é uma maravilha. Porque esse fala de duas hipóteses. Numa é rejeitada, na outra é acolhida. Olha só. Rejeição do pedido de JG ou acolhimento do pedido de sua revogação. São duas hipóteses distintas. A parte pede o benefício da gratuidade de justiça. O juiz vai conceder ou não conceder. O juiz concedeu. A outra parte pode pedir a sua revogação. Aí o juiz vai analisar se revoga ou não. Então, o juiz concedeu a gratuidade de justiça. Cabe algum recurso? Não cabe recurso. Ah, mas a parte não gostou. Bom, se ela não gostou, ela não tem que recorrer. Ela tem que pedir a revogação. Ela que produz a prova dela e vai alegar que o cara tem condições de pagar. E aí a parte contrária, então o autor conseguiu a JG. O que o réu vai fazer? Excelência, tira a JG dele. Ele tem condições de pagar. Revoga isso aí. Lembra que é uma das hipóteses, inclusive do 337, mas uma questão preliminar. A indevida concessão de gratuidade de justiça. Então o réu, nesse caso foi o autor que ganhou, poderia ser o réu também, né, meus amigos? Mas no meu exemplo foi o autor que ganhou. O réu vai impugnar. Em 15 dias, o réu vai alegar que não deveria ter concedido. E se o juiz virar para o réu e falar assim, não se mete, toma conta da tua vida, eu vou manter a decisão de JG. Cabe recurso? Não cabe recurso. Ah, mas não cabe da rejeição? Cabe da rejeição lá no primeiro pedido. O autor pediu JG, o juiz rejeitou. Cabe. É da rejeição do pedido de gratuidade. Então, concedeu, irrecorrível, de imediato. Concedeu, irrecorrível de imediato. Não concedeu, rejeitou, agravo de instrumento. Segunda hipótese, o acolhimento do pedido de revogação. Então, o réu pediu para revogar, o juiz manteve. Não cabe agravo de instrumento. Então, o juiz concedeu, não cabe agravo. Pediu para revogar, ele manteve, não cabe agravo. O processo vai seguir linearmente sem subir para o tribunal. Agora, o juiz concedeu, não cabe agravo. O réu, a outra parte pediu para tirar fora, revogar. O juiz revogou. Bom, da revogação é a mesma coisa que não ter concedido, né? Então, a revogação do pedido de gratuidade equivale à rejeição da gratuidade. Na verdade, nós temos ali a mesma hipótese. São só em momentos distintos.
Como é que eu costumo dizer esse inciso 5º? Cabe agravo de instrumento quando o pobre se ferra. Cabe agravo de instrumento quando o pleito do hipossuficiente econômico é rejeitado. Rejeição do pedido de gratuidade. É a primeira, já se ferrou de início. Aí o juiz colocou o doce na boca dele, concedeu a JG, a outra parte gritou, o juiz tirou fora, revogou. De qualquer maneira, o pobre está se ferrando, né? Então, quando o hipossuficiente econômico tem a sua pretensão de gratuidade indeferida, lato sensu, cabe agravo de instrumento. Cuidado, é rejeição do pedido inicial ou acolhimento da outra parte para tirar a gratuidade fora. Volto a dizer, em todos os casos, o hipossuficiente econômico se ferra, tá? Gratuidade, os senhores devem se lembrar, tá lá no artigo 98 e nas redondezas ali. Ok? Bom, inciso 6º, cabe agravo de instrumento da decisão que versar sobre... Deixa eu ver ali que o Thiago traz uma indagação. Professor, boa noite. A revogação da gratuidade tem efeitos ex tunc? Tem efeito ex tunc, não retroage. É dali em diante. Tá? Exibição ou posse de documento ou coisa. Então, cabe agravo de instrumento da decisão que versar sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Vocês devem se lembrar que tem um meio de prova específico lá no artigo, se eu não vou chutar não, 390 aí, da exibição de documento ou coisa. É um meio de prova tipicamente previsto. Quando você precisa produzir prova e a prova está em poder da outra parte ou de terceiro, você vai ter uma discussão incidental quanto a isso, e a decisão interlocutória a esse respeito gera a possibilidade de agravar imediatamente. Qual foi a lógica aqui do legislador? Nesses casos, no mais das vezes, é um documento imprescindível para que a parte que está alegando, pode ser tanto o autor quanto o réu, para que tenha chance de êxito no processo. Então, se for uma decisão que você não impugne de imediato, e for, por exemplo, não acolher, veja que o inciso 6 não fala nem de acolhimento nem de rejeição. Cabe dos dois. Então, se acolheu indevidamente e determinou que alguém exiba algo que ela não concorde, que não tem obrigação legal, pode agravar. Agora, principal fator, o documento está com outra parte. Você está informando que está com outra parte. Você pediu para outra parte trazer a prova, o juiz indefere, então acabou, pode julgar o mérito, perdi, ué. Não vou conseguir provar. Você tem que agravar para tentar reverter isso. Então é uma decisão sensível também no processo. Vamos lá. Inciso 1015, inciso 7º. Está acabando. Cabe agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que versar sobre exclusão de litisconsorte. Exclusão de litisconsorte. No que consiste essa exclusão de litisconsorte? Quando é que o litisconsórcio, um litisconsorte, ele é excluído? A causa por excelência, não sei se os senhores vão se lembrar, esse aqui é 119, não? Não. É 113. Parágrafo 1º. 113, parágrafo 1º. O tal do litisconsórcio multitudinário. Os senhores se lembram disso? O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo. O litisconsórcio necessário não pode, né? Porque necessariamente tem que ter todos. É no facultativo. Quando o número do litigante na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, em qualquer momento, quando o número excessivo de litisconsorte, comprometer a rápida solução do litígio, ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Então a parte interessada pediu a limitação, imagine, você está pela Fazenda Pública, são 500 autores. Teu prazo é 15 dias, né? A Fazenda Pública é 30, né? O dobro. Mas mesmo assim,
sendo 2, sendo 1, sendo 2 ou sendo 500, é o mesmo prazo. Você pode fazer, excelência, está dificultando o meu direito de defesa. Tem como analisar documentos para 500 pessoas. Limita isso aí, por favor. E aí, limitando, vai excluir litisconsorte. Percebam que aqui o legislador adotou uma técnica de redação diferenciada, porque o inciso 7º fala da exclusão do litisconsorte. Aí olha o inciso 8º. O inciso 8º trata da rejeição do pedido de limitação. Então alguém pediu a limitação do litisconsorte para tirar a litisconsorte fora. Inciso 7º, o juiz concordou. Cabe agravo de instrumento. Inciso 8º, o juiz rejeitou. Também cabe agravo de instrumento. Ele não precisava ter colocado inciso 7º ou inciso 8º. Ele poderia ter tão somente colocado que versar sobre limitação do litisconsorte. Aqui ele preferiu ser um pouco mais prolixo, né? Ele falou em 2 incisos uma mesma hipótese. Inciso 9º. Cabe agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que versar sobre a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro. O terceiro pede para entrar. Ou alguém no processo pede para que um terceiro seja incluído. Quais são as opções que o juiz tem? Admitir, não admitir ou ficar em cima do muro? Ou só admitir ou inadmitir? Admitir ou inadmitir. Então, tá aqui, mais uma vez, ele poderia ter que versar sobre intervenção de terceiro. Admissão de intervenção de terceiro. Só como se ele falasse admissão de intervenção de terceiro, poderia ter controvérsia se é só admissão stricto sensu, ou que versar sobre admissão poderia ser rejeição também, sei lá. Ele preferiu ser bem claro ali. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro. Também tem que ser definido logo no início do procedimento. Porque senão, se você pede para denunciar ali, de juiz indefere, no final ao julgamento, e você vai no tribunal pedir para anular porque você não teve o direito de regresso praticado de forma indevida, pode trazer um prejuízo para o processo. Então, vejam, são hipóteses que não faz sentido o indeferimento. Não faz sentido a análise posterior, a análise a posteriori no final do procedimento. As hipóteses de intervenção de terceiro, então logo ali depois do litisconsórcio, 119, isso, artigo 119 a 138, quem quiser tomar nota aí, 139 já trata dos poderes do juiz. Ok? Aqui, então, até agora, foi só explicar melhor o porquê que tem que impugnar imediatamente e não tem maiores sustos. Falei que o inciso 7º e o inciso 8º não faz muito sentido estar separado, que o inciso 9º, o legislador quis deixar bem claro, tanto admissão quanto inadmissão. Ok. Agora, vejam bem o inciso 10. Porque o inciso 10 é outro que demanda uma compreensão bem aprofundada aqui do raciocínio do STJ. Olha só. Temos um drama aqui, temos um problema, porque os senhores não viram embargos à execução. Embargos à execução é a peça de defesa do executado no processo de execução. Algo que os senhores verão em processo civil 4, no próximo período. Então, a forma como o executado se defende pode ser impugnação ao cumprimento de sentença, quando estivermos diante de título executivo judicial, processo sincrético, continua a execução no mesmo processo, se defende por impugnação. Ou por embargos à execução. Os embargos à execução é quando estamos diante de um processo autônomo de execução, título executivo extrajudicial, e está prevista lá no artigo 914 e seguinte. O que nos interessa aqui é o 918. Deixa eu ver se é. Não. 919. Então, embargos à execução
É a peça de defesa do executado. Ao invés dele oferecer contestação, ele se defende por um tal de uns embargos à execução. Os embargos à execução, o que nos interessa aqui é o 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo? É a suspensão da eficácia do que se está impugnando, né? Quando a gente fala que efeito suspensivo de um recurso, não é literalmente suspender o próprio recurso. É uma análise se você vai suspender ou não a decisão que está sendo impugnada, não é isso? Mesma coisa. Os embargos à execução. Não é que os embargos ficarão suspensos ou não. O efeito suspensivo dos embargos é a análise se vai prosseguir ou não com a execução, com os atos de constrição ao patrimônio. Penhora online. Enquanto analisa os embargos, pode meter pau e pegar bem para penhorar, para expropriar, ou tem que esperar? Se tiver que esperar, efeito suspensivo. Se puder ir trabalhando concomitantemente, não tem efeito suspensivo. Qual foi a opção da lei? Os embargos não têm efeito suspensivo. O que nós vimos aqui no 995 quanto aos recursos? Não tem efeito suspensivo, mas pode pedir? Pode pedir. É o tal do efeito suspensivo ope iudices. E lá nos embargos? Mesma coisa. Os embargos à execução. Defesa na execução. Não tem efeito suspensivo ex lege. Mas os parágrafos dizem que você pode pedir. Ok? Não tem efeito suspensivo por lei. Você pediu, o juiz pode conceder ou não conceder. Tendo concedido, ele pode depois revogar, porque não é uma tutela definitiva, é uma tutela provisória. Ok? Vamos ao inciso 10 de 2015. Cabe agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que concedeu o efeito suspensivo. Então você é o exequente, o sujeito ativo lá da execução. O ex-adverso, o executado, se defendeu, pediu os efeitos suspensivos e o juiz mandou parar tudo. Deferiu o efeito suspensivo, concedeu o efeito suspensivo. Você se deu bem ou se deu mal? Se deu mal. Pode recorrer? Pode recorrer imediatamente. Ok? Porque concedeu o efeito suspensivo. Modificação do efeito suspensivo. Tinha concedido efeito suspensivo sobre uma parcela da execução. Aí o cara peticiona e não fala assim, você não entendeu, quero sobre tudo. Aí ele modifica para ampliar. Você se deu bem? Não. Porque você é o exequente. O executado conseguiu paralisar a execução no todo. Ele tinha concedido parcialmente, depois concedeu, modificou, ampliando. Cabe agravo? Cabe agravo. E se fosse o inverso? Ele concedeu sobre tudo. Aí você gritou lá, peticionou, sobre tudo é sacanagem. Libera a prática de alguns atos. Ele modificou. Tirou de tudo, deixou só numa parcela. Cabe agravo? Cabe agravo. Então cabe quando concede e modifica para ampliar ou para diminuir. Cabe também agravo de instrumento quando ele revoga o efeito suspensivo. Aí é o seguinte, você é o exequente, né? Você tem o crédito. Você foi a juízo, a outra parte agravou, a outra parte embargou. Embargou, pediu efeito suspensivo, o juiz deu, paralisou a execução. Aí você peticiona, fala, excelência, pelo amor de Deus, não está preenchido os requisitos, papapá. Ele vai e tira o efeito fora. Pode agravar? Pode, agora quem vai agravar é a outra parte, né? Que tinha conseguido o efeito suspensivo e depois tirou fora. Ok? Ok. Alguém está sentindo falta de alguma coisa aí? O STJ sentiu falta. E, né, todo respeito, com toda razão. Faz sentido aqui a decisão do STJ. É porque o legislador não previu, originariamente, a possibilidade de agravo de instrumento quando a parte executada mais precisa, que é no caso de rejeição. Quer ver? O executado pediu o efeito suspensivo. O juiz deu, cabe agravo. O juiz deu e tirou fora, cabe agravo. O juiz deu e modificou, cabe agravo. Veja, se cabe agravo quando o juiz deu e tira fora, por que não cabe agravo quando o juiz indefere, não concede? Olha, cabe agravo de instrumento, inciso 10, a decisão interlocutória que versa sobre concessão, modificação ou revogação. Você só revoga o que foi dado. Ou seja, a lei não previu, o que não faz o menor sentido, a lei não previu
o cabimento do agravo de instrumento quando o executado pede e o juiz indefere. Não pode fazer nada. Mete a mão no patrimônio, aí depois ele alega no tribunal que ele tinha direito ao efeito suspensivo, vai reverter tudo atrás? Não faz sentido nenhum. Então aqui o STJ, mais uma vez, concedeu uma interpretação ampliativa. Ampliativa para dizer o quê? Aonde está escrito concessão, modificação ou revogação, 3 hipóteses são 4. Porque cabe na concessão, cabe na modificação, cabe na revogação, como está escrito na lei, e eu, STJ, estou dizendo que cabe também no indeferimento, na não concessão, na rejeição do pedido de efeito suspensivo aos embargos. Aonde ele disse isso? No recurso especial, anotem aí, 1 milhão. Tudo agora é 1 milhão, vai bater logo os 2 milhões já já. 1.694.667. Paraná. Paraná, PR. Paraná. Por meio do recurso especial 1.694.667 do Paraná, oriundo do Paraná, o STJ entendeu que onde está escrito 3 hipóteses são 4. Tanto na concessão pura e simples, quanto na concessão posteriormente modificada, quanto na concessão posteriormente revogada. Assim como, não está escrito, mas assim como na rejeição, que é, na verdade, quando mais precisa. Do ponto de vista do executado, quem pediu, o mais importante é o cara pedir, o juiz indeferir e ter para onde recorrer. Agravo de instrumento. Ok? Aí, inciso 11, cabe agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que versar sobre redistribuição do ônus da prova. Tanto, portanto, a que concedeu a redistribuição, quanto a que rejeitou o pedido de redistribuição do ônus da prova, nos termos lá do artigo 373, parágrafo 1º, que é justamente aquele que trata da distribuição dinâmica do ônus da prova, que é como ficou agora o nosso ordenamento jurídico. Nos incisos 1º e 2º do 373, nós temos a chamada distribuição estática do ônus da prova. Incumbe ao autor produzir prova do fato constitutivo do seu direito, que ele alegou. Incumbe ao réu produzir prova do fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito do autor. Como é que eu sempre resumo isso aí para ficar fácil de entender? Quem alega tem que provar. Porque o autor é que alega fato que constitui seu direito. E o réu é quem alega fatos que extinguem, modificam ou impedem o direito do autor. Quem alega fato constitutivo é o autor, ele tem que produzir prova. Quem alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o réu, ele tem que produzir prova. Então o legislador quis dizer isso, que quem alega tem que provar. Ele deu uma formoseada lá para ficar bonito para vocês. E o que o parágrafo 1º diz? Que pode ter uma inversão. Preenchido lá os requisitos, é muito fácil para um, muito difícil para o outro, quando verificar a desigualdade entre as partes, o juiz pode redistribuir o ônus da prova. O que está, inclusive, também previsto no artigo 357, inciso 3º. 357, inciso 3º. O 357 é lá no procedimento comum a decisão de organização do processo. Isso é importante porque antes do advento do Código de 2015, e a coluna já está aqui dando sinais de falência, antes do advento do Código de 2015, prevalecia um entendimento no STJ no sentido de que a distribuição do ônus da prova era uma regra de julgamento. De modo que o STJ entendia como normal, o juiz inverteu o ônus da prova na sentença e, na própria sentença, condenar a parte, o que era algo louco. Mas não era incomum de ver uma sentença que dizia assim, senhor réu,
Eu sei que o autor alegou até agora são fatos que constituem o direito dele. Eu sei que ele não provou nada, mas eu estou agora invertendo o ônus da prova. E eu estou agora te condenando, porque você não se desincumbiu do seu ônus. Então, em um parágrafo, eu digo que não é o autor quem em tese deveria, passou a ser você, e no parágrafo seguinte eu estou te condenando. Claro que eu não me desincumbi do ônus de produzir essa prova. Ela não era minha. Eu estava aqui acompanhando o processo de fora, dando gargalhada. Eu ia ganhar mole, tinha prova nenhuma nos autos. Então você está agora me informando que eu deveria ter feito algo que a lei não me diz, e você está agora me condenando? É, exatamente isso. Não, vou no STJ. E o que dizia o STJ? É assim mesmo, problema nenhum. É assim que tem que ser. A doutrina ficou estarrecida, um absurdo. E aqui, sejamos justos, né? O STJ reverteu esse entendimento antes do novo código. O que o novo código fez foi botar pá de cal. E o que o STJ passou a dizer? Não pode ser assim. A inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento. Aquilo vai orientar o seu julgamento, é verdade, mas você tem que oportunizar o contraditório da outra parte. Veja que os parágrafos do 373 dizem exatamente isso. Tem que dar tempo para outra parte se desincumbir desse ônus. É a jurisprudência do STJ depois da reversão. Então, se é uma regra de procedimento, não vai vir na sentença. A redistribuição do ônus da prova deve vir, portanto, por uma decisão interlocutória lá do artigo 357. Ok? Ok. E aí, vem, por último, o artigo 13. Quem está mais antenado aí, vai falar assim, você acabou de falar do 11, está pulando para o 13, por quê? Porque o 12 foi vetado. O 12 foi vetado porque o 12 tratava do artigo 333, que também foi vetado. Então, vetou lá, vetou aqui. O 333 versava sobre a conversão da ação individual em coletiva. Isso seria por decisão interlocutória. O processo vai deixar de ser individual e vai passar a ser coletivo. Mas não vai ter julgamento do processo coletivo ainda. A presidente da época achou que não era conveniente, realmente me parece que não era, algo agressivo demais, e ela vetou lá. Se vetou essa decisão, veja o 333 lá, está vetado. E o inciso 12 de 2015 versava sobre essa decisão, então foi vetado também. E aí vem o inciso 13. E o que o inciso 13 prevê? Que cabe agravo de instrumento em outros casos previstos em lei. Então, atenção. O artigo 1015 traz um rol exaustivo ou é exemplificativo? Exemplificativo. Lembra que eu analisei o 354, parágrafo único com vocês? E o 354 fala, ora, decisão de mérito. 487, inciso 2º e 3º. O 487, inciso 2º e 3º, está no 1015, inciso 2º. Decisão sobre o mérito do processo. Só que o 354, parágrafo único do CPC, na hipótese que trata sobre o artigo 485, ficaria sem decisão. Ficaria sem recurso cabível. Mas aí o próprio parágrafo único fala que cabe agravo de instrumento. Então, a decisão parcial, 354, parágrafo único, decisão interlocutória, que versa sobre uma parcela das demandas formuladas e coloca fim a ela pelo 485, cabe agravo de instrumento, não pelo 1015, inciso 2º, que não é mérito. 485 não julga o mérito. Então, nessa hipótese, cabe agravo de instrumento pelo 1015, inciso 12, combinado com 354, parágrafo único. Tem outras hipóteses que eu anotei aqui também. Anota aí. Esse 1015, inciso 13, ele se aplica aos artigos 1037, parágrafo 13, inciso 1º, aí não tem como gravar isso, e ao 1027, esse eu sei, parágrafo 1º. 1027, parágrafo 1º, esses do CPC. Tem também o artigo 100 da Lei de Falência, tá meio travado, que é a Lei 11.101 de 2005, artigo 17, parágrafo 10 da Lei 842
29 de 92, artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular, Lei 4717 de 65, a Lei da Ação Popular. Então, quando 1015, inciso 12, afirma lá que é, inciso 13, afirma que é cabível em outras hipóteses previstas na lei, eu trouxe aqui algumas dessas outras hipóteses exemplificativamente. Conforme eu vou batendo o olho, eu vou anotando para trazer para os senhores. Ok? Aí, meus amigos, deixa eu matar aqui o 1015. Tem o 1015, parágrafo único. A gente encerra a agravo de instrumento do que está escrito no código. 1015, parágrafo único. Que também grave agravo de instrumento. Aqui no 1015, parágrafo único, a lógica é outra. Que nos incisos cabe de decisão em certo sentido, alguns tipos de decisão interlocutória, em outras não, como nós analisamos até agora. No parágrafo único do 1015, tem lá a afirmação que em certos procedimentos cabe agravo de instrumento de toda decisão interlocutória. Muda a chavinha, muda a lógica. Então, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Todas decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, na de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 4 hipóteses. As 3 primeiras versam sobre matéria que os senhores verão em processo civil 4. Execução, os senhores não viram ainda. Mas, nos processos de execução, as decisões mais importantes são as interlocutórias. Porque a sentença da execução é assim, ó, já pagou o que teve que ser pago, está tudo certo, acabou o processo. Não se julga nada na execução. O mais importante é a discussão se pode ou não pode penhorar aquele carro, pode ou não pode penhorar aquela casa. As decisões mais candentes, mais importantes, que pegam fogo, mesmo on fire, são as decisões interlocutórias. Então, por isso que pode impugnar todas. A mesma coisa no processo de inventário. No processo de inventário, a sentença final só vai falar assim, ó, foi partilhado para quem tinha que ser partilhado, foi recolhido o imposto e bota o fim por sentença. O mais importante no inventário é definir o inventariante, ver a avaliação dos bens, descrição dos bens, qualidade dos herdeiros. Então, esses procedimentos estão no parágrafo único porque ele tem as características, uma característica muito peculiar, de que as decisões mais importantes desses procedimentos são as decisões de natureza interlocutória. Você pode impugnar todas. Ok? Bom, aí, poderia acabar a aula aqui. Tem o que está escrito. Mas, lembra que eu falei que em um inciso pode impugnar por aquilo que está escrito lá e mais outras posições que o STJ trouxe? Inciso 3º, por exemplo, convenção de arbitragem. Ah, não é só isso não. É também na definição do juízo competente. Inciso 10, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo. Ah, não é só isso não. É também no caso de indeferimento, de rejeição do pedido de efeito suspensivo. Qual era a lógica? Sempre que eu falava para vocês. Porque não fazia sentido você impugnar aquilo tão somente apenas como preliminar de apelação futuramente. Porque isso poderia, na verdade, ser um contrassenso, ser um tiro no pé, no sentido de efetividade. Porque se o tribunal, posteriormente, na apelação, reconhecesse que a parte que pediu lá embaixo e teve o indeferimento estava certa, isso redundaria, na verdade, na anulação do procedimento todo. Então isso era arriscado demais. Tem algumas questões que têm que ser decididas logo no começo. Veja, não está escrito definição do juízo competente em nenhum lugar. O mais próximo disso é a definição do juízo arbitral, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Faz todo sentido. Você imagina, é muito difícil você pensar um procedimento que venha durar alguns anos aí. Eu falei 10 anos, sei lá, 5 anos. O procedimento demorou 5 anos. Não estou aqui sonhando, não estou delirando. 5 anos. Durou. A parte alegou lá atrás que o juiz é incompetente. O juiz falou, não, sou competente sim. O que tem que fazer? Tem nada para fazer, continua. Aí vem a sentença, a parte perdeu. A parte perdeu, pode apelar? Pode apelar. Aí ela apela e fala assim, ó, pela ordem, não tem nada não. Tem a preliminar aqui,
que é algo que eu acho muito importante, mas não está na 1015. O juiz é incompetente. Mas é relativamente incompetente, de modo que prorroga? Não, é absolutamente incompetente. Há uma incompetência relacionada à matéria, ele não poderia se pronunciar sobre isso. Tudo que ele falou aqui é nulo. O relator olha e fala assim, porra, tem razão. É isso mesmo. Então o que eu, o relator, vou mandar? Anular tudo que o juiz fez é inválido e começa de novo o procedimento. No outro juízo, no juízo competente, não faz sentido. Mas se fosse levar ferro e fogo a redação do 1015, era isso que aconteceria. Então o STJ começou a meter o bedelho aqui, ali, no outro inciso. Nesse inciso é isso, no outro inciso é aquilo, papapá. Até que, meus amigos, no meio do ano passado, do meio para o final do ano passado, prevaleceu no STJ. Tem aqui também os julgados que eu vou passar. É importantíssimo. Uma tese que não faz o menor sentido redacional. Eu vou passar qual é a lógica do STJ. Mas para acabar a aula, vou falar uma das maiores aberrações que podem existir. O STJ defendeu a tese da taxatividade. Não sou eu não, tá? Vou botar entre aspas. Taxatividade mitigada. Como é que pode ser isso? Alguém consiga me explicar? Como é que pode ser algo taxativo, mas mitigado? Mas é a tese que o STJ defendeu. Foi aprovada. Taxatividade mitigada. O artigo 1015 traz um rol taxativo mitigado. Por socorro. Né? Como é que para o bonde que eu vou descer? Não tem condições. Ou algo é taxativo ou algo é mitigado? Me explica aí, por favor, como é que é. E aí, como é que eu falei que eu ia explicar para vocês? Veja, muito provavelmente os senhores vão encontrar em questões na jurisprudência assim, porque foi assim que o STJ se pronunciou. Taxatividade mitigada, a ministra Nancy Andrighi. Mas qual é o sentido dessa taxatividade mitigada? A princípio, você segue o 1015, são aquelas hipóteses lá. Agora, se não tiver no 1015, mas se for algo urgente para o transcurso do procedimento e que venha a ocasionar, em caso de provimento da futura apelação lá na frente, a inutilidade daquela discussão, cabe agravo de instrumento. Então, cabe agravo de instrumento no que está escrito no 1015 e também nas hipóteses em que for uma questão basicamente urgente. O que significa essa tese? Anotem aí, é importante, é muito importante. RESP 1696396 e também um outro RESP foram julgados em conjunto 1.704.520. Senhores, dá para quase dizer o seguinte, nesses julgados aí, nessa tal dessa tese da taxatividade mitigada, você pega o 1015 e taca fogo. Porque o que está previsto nessa taxatividade mitigada? Que é cabível agravo de instrumento sempre que for inútil analisar só na apelação. Por que é inútil? Porque é muito urgente, tem que ser definido agora. Mas o que eu falei para vocês que era o risco que nós tínhamos lá atrás, quando era cabível agravo de instrumento por um critério subjetivo? Lá atrás tinha muito agravo de instrumento justamente porque era cabível quando era urgente. A intenção do legislador foi evitar isso que acabou acontecendo. Mas é como prevalece atualmente. Para o STJ, você tem o dever como advogado de interpor agravo de instrumento quando for urgente. A questão agora que se coloca é definir o que é urgente. Que é uma análise que vai vir na prática. Já passei alguns julgados para vocês de algumas questões que estão definidas. Mas na dúvida, você como advogado, não é por nada não, tem um dever para o bem do seu cliente de agravar. Se o tribunal fala assim, mas está gravando por quê? Não está no 1015. Olha aí, meus senhores, não é por nada não. Excelência, o STJ falou que eu tenho que agravar quando for urgente. Porque sabe qual é o risco que tem aqui? Não está no 1015. Aí você olha aquilo e você fala assim, não é urgente não, vou esperar. Não recorre. Não recorre para seguir o que a lei está mandando. Impugnar na preliminar de apelação. Aí você faz isso. Vem a sentença, você apela, preliminar. O que pode o relator da apelação entender? Não vou analisar a preliminar, porque isso era urgente. Você tinha que ter impugnado lá atrás. Quebrou a rodinha. Esses julgados deram meio que uma bagunçada no negócio.
Então, um advogado cauteloso tem que recorrer. A não ser que ou então ele vai assumir um risco de considerar algo como não urgente, não recorrer, e lá na apelação o relator entender como não urgente também. Aí ele vai conhecer. Eu espero que os senhores tenham entendido o que eu quis passar para os senhores. Eu fiz uma análise do 2015, como estava na lei, e fui analisando evolutivamente que o STJ aqui e ali metia o B dele e alterava. E acabou que ele também se encheu o saco, o STJ, e falou, cabe sempre que for urgente. Resumidamente é isso. Por quê? Mas não é taxativo o 1015? Aí diz ele, a pérola. É uma taxatividade mitigada. É para seguir aquilo que está lá taxativamente, mas se for urgente você mija fora do pinico e mete agravo de instrumento aí. Basicamente é isso. Deu uma zoneada no contexto. Certamente não era essa a intenção do legislador. Eu digo porque eu trabalhei lá no período tanto do meu mestrado quanto do meu doutorado, lá na UERJ, nós fizemos um grupo de pesquisa, junto com o professor Fux, junto com o professor Paulo César Pedro Carneiro, PCPC, que está coordenando aí a recuperação da Cândido, porque eles eram da comissão de elaboração do código no Senado. A intenção não era essa. Tudo que se queria evitar era isso. Tudo que se queria evitar era isso. De ser cabível a grave instrumento sempre que tiver risco. Sempre que tiver urgência. Por quê? Porque todo advogado vai falar que no seu caso é urgente. Estou interpondo a grave porque é urgente. Mas é como o STJ atualmente tem decidido. Os senhores sabem que o STJ é o tribunal gerúndio, né? O STJ está sempre decidindo, o que significa dizer que semana que vem ele pode reverter o entendimento. A estabilidade não é muito afeita lá no STJ, mas é por enquanto como está. Ok? Com isso, meus amigos, a gente encerra aí o agravo de instrumento. Vai ficar faltando 2 aulas. A gente, na próxima aula, deve matar agravo interno, embargos de declaração e já fazer um primeiro apontamento dos recursos extraordinários para o STF e para o STJ, para na última aula, ali no dia 8 de junho, salvo engano, dia 1º, dia 8, no dia 8 de junho, a última aula, a gente tratar sobre o RESP e RE para Brasília. A gente mata os recursos, tá certo? Beleza? É isso? Foi a aula toda até, né? Tá aqui incomodando a coluna, mas conseguimos ir a aula toda. Beleza? Alguém mais? Posso derrubar aqui? Posso matar? Foi? Não foi? Dou-lhe uma? Dou-lhe 2? Valeu, Cássio. Obrigado aí pelo desejo de melhoras. Vou derrubar então, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Boa noite. A Marcela pergunta sobre a P2. P2 vai ser prova com questões tradicionais, mas os senhores terão uma semana para fazer. Eu vou colocar até a próxima semana, no mais tardar até o dia 8, a prova dos senhores lá no sistema. Certo? Beleza, pessoal? Então um abraço aí. Fiquem todos com Deus. Fui!